desde o princípio e será eternamente. Sempre querem, em todas as épocas, querem tirar o valor da palavra, querem menosprezar a palavra. Isso não é de hoje, isso é de muito tempo atrás. Mas é por esta palavra que tudo foi feito. No passado distante e no passado recente. A antiga aliança e a nova aliança. É tudo pela palavra. E o mundo que existe e o mundo que existirá. É tudo pela palavra. Hoje, um homem é regenerado pela palavra. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 23, diz que a gente é gerado pela palavra. Por que nós fomos gerados pela palavra? Porque o Senhor Jesus é a palavra encarnada. O primeiro homem, Adão, ele não foi gerado pela palavra, da palavra, não. A Bíblia diz que ele foi feito do pó da terra, Adão. Mas o último Adão, ou o primeiro Adão, ele é a palavra encarnada. E João diz que se conhecermos a verdade nos libertará. Agora, a verdade é a palavra. Em João 17:17, diz que a palavra é a verdade. E em João 14:6 diz que Jesus é a palavra. E em João 1:1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo é a palavra. Não é novidade as pessoas ignorarem a palavra. Nunca foi, nunca será. As pessoas ignoraram a antiga aliança, ignoram a segunda aliança e última. E ignoraram Cristo e ignora Cristo, Jesus. Porque Ele é o verbo. E o verbo é a palavra. A igreja de Jesus Cristo não é um sistema, uma religião judaica, ou qualquer que seja ela. Não é. Não é um ajuntamento de pessoas ignorantemente acerca de Jesus, acerca do verbo. Não é. A igreja de Jesus são pessoas regeneradas pela palavra, feita de novo. Essa é a igreja. Filadélfia. A advertência que essa igreja tem é guardar o que tens, para que ninguém ufane, roube, tome posse do que você tem. E guardar o que eu tenho
é me manter sóbrio. A mim não pertence o juízo, não pertence a salvação. Eu não sou a salvação, não foi eu que fiz a salvação, não foi, e nem pertence a mim. Eu sou o dono da salvação e só é salvo porque eu sou o dono, nada disso. A salvação também é uma pessoa, é Jesus Cristo. E não existe ninguém salvo fora de Cristo. Isso não existe. E as pessoas que estão fora de Cristo é justamente porque o ignoram. É só por isso. Quer dizer que não é porque eu sou incrédulo, não. Não, você é incrédulo por ignorar Jesus. Ignorar a palavra. Porque mesmo que você não queira ou diga o que quiser, o que vem na sua cabeça, você pode falar. Mas a Bíblia não fala da cabeça, nesse sentido, de que é da cabeça que vem a coisa boa. Não, ela diz que é do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Aí, de que está cheio o seu coração? Do que está? Você vê, se percebe que esse autoanálise é eu que faço, é você que faz, é a gente que faz, olhando para nós e para o interno, o que está dentro do meu coração, o que eu tenho posto dentro do meu coração. Lembra do que Jesus disse? Que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E onde que estão essas coisas? Dentro. No coração, no homem interior. E como que eu ponho isso para dentro? O salmista disse que é pelo ouvir. Também Paulo disse que é pelo ouvir. Para fechar esse pacote, a Escritura diz, a Bíblia diz, está escrito, que é pelo ouvir, o ouvir contínuo. Eu falo, eu ouço. Eu falo do quê? De maldade, de violência, de atrocidade, de engano, de absurdo, dessas coisas trágicas da terra. Meu coração vai estar cheio dessas coisas. Por quê? Porque eu falo e eu ouço. E ao ouvir, isso entra. É como uma coisa está lá na vitrine da padaria. Vamos ver um pão, um bolo, um pudim está na vitrine da padaria. Você o engole? Vendo? Você põe os olhos lá, vê, observa e você engole ele? Não dá para engolir. É preciso estar na sua boca para que ele possa ser engolido. Do contrário, você o verá, desejará, dirá algumas coisas, boa ou má, mas você não o ingerirá e não o engolirá. Por quê? Porque ele está fora de você. E você está vendo ele, mas não está na sua boca. Pode até estar perto de você. Então o salmista diz que a língua é como a pena de um habilidoso escritor. Uma pena era o lápis, a lapiseira, a caneta da época, que Davi estava falando isso. Se fosse hoje, seria uma caneta, seria uma lapiseira,
algo assim. Não seria uma pena que alguém semelhante a Davi diria. Não seria. Apesar que hoje a gente tem que ver que não existe mais uma escritura à parte. Não existe. Tem gente que acha que a seleção dos livros da Bíblia, que está na enciclopédia Bíblia, chamada Bíblia, foi os homens que fizeram por conta própria. Assim como o mar, a chuva, o sol, a lua e as estrelas. De alguma forma o homem se ilude achando que o homem pode fazer isso. Lembro quando Arão tocou na terra e a praga de piolho subiu no Egito. Da forma que Moisés jogou o bastão na sala do faraó e tornou-se serpente. Dessa forma, as pessoas imaginam que pode fazer isso. Que fazem isso igualmente a Deus. Mas é um grande engano e é uma tolice de um tolo. Porque não faz. O que está nessa enciclopédia foi o que Deus permitiu. Como o limite do mar. Eu sei que as pessoas acham que o mar vai transpassar o limite porque alguém entrou para dentro dele, invadiu o limite dele. As pessoas vão e fazem conjuntos habitacional por ganância quase dentro do mar, na margem do mar. E não querem que o mar alcance esses conjunto habitacional que foram erguidos dentro do mar. Como? Se você fez dentro do mar, no caminho da água, como é que a água não vai passar por cima? Não tem como. A inteligência e a sensatez de alguém que está a construir era construir distante do limite da água do mar ou de qualquer outro lugar, seja rio, lagoas, ajuntamento de água. Onde estiver, você deve sair do caminho, porque depois você vai dizer que o mar está invadindo. Mas não é verdade. Deus não liberou esse limite para nem nada nessa terra fazer isso. Absolutamente. Não vai fazer. Então as pessoas dizem e defendem que a Bíblia é um conjunto de livros que foram escolhidos pelos homens e eles colocaram o que eles quiseram, o Constantino e outros tais que fizeram isso. Você está muito enganado, porque não existe nenhum homem vivo sobre a terra que esteja vivo porque ele quer. Ele decidiu viver e ele auto se imunizou e está imune contra a morte. Isso não é verdade. Não existe essa verdade. Então essa coisa de alguém dizer, não interessa quem está dizendo essas loucuras, porque isso é loucura de uma mente assoberbada, que acha que sabe alguma coisa, ignorando os conceitos, os preceitos de Deus, que ele quis fazer. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, aonde ele quiser, na hora que ele quiser, com quem ele quiser, no dia que ele quiser. Você pode se apressar da forma que quiser, mas nada que um homem fizer
com a exceção do homem, Jesus Cristo, vai mover a mão de Deus rapidamente ou demoradamente em seu sentido? Nada. Jesus, ele fez a vontade de Deus, não foi a vontade dele, que é Deus, mas ele estava como filho na carne. Então, dentro da vontade de Deus, ele agiu. As pessoas querem saber para onde ele foi de 12 anos, de 8, de 7, até 30, quando ele começou a divulgar o ministério, o evangelho. O mistério começa a ganhar corpo de revelação. As pessoas querem saber disso e dizem cada coisa, como se o que Deus te deixou escrito não bastasse. Eles acham que a adolescência dele ele foi por aí, ensinando e andando por aí, que ele não viveu lá na cidade até a hora certa, até a hora de começar. Parece que não, parece que as pessoas imaginam que o filho era mais desobediente do que hoje com a TV. Não, o diabo não tinha tanto recurso para enfiar a desobediência no mundo rapidamente. Não tinha. Não a desobediência, mas o expandir dela nas pessoas. Ele não tinha. Agora ele tem mais espaço e consegue ir mais longe hoje. Ontem era mais difícil por causa dessas coisas que ainda não tinham se manifestado. Então todos os livros que estão na Escritura é a benção de Deus que foi feita aqueles livros que foram incluídos ali, por aqueles que Deus quis. Ah, mas tem o livro de B, de C, de D que foi deixado de fora. Se foi deixado de fora, aí só se você fizer uma outra Bíblia. Você fizer. Mas de Deus não tem outra Bíblia. Nunca mais terá outro pacto, outra aliança. Não terá isso. Nunca mais. Então não terá outra carta magna. Nunca. Se você acha que e lê os livros que estão fora da Bíblia, porque você acha que os homens é que fizeram esse conjunto e deixaram esses que você acha especial. Mas não é. Eles estão fora porque Deus não quis eles. Ou todo mundo que estava em Israel quando Jesus chegou se tornou apóstolo? Era todo mundo apóstolo? Discípulo? Ou Jesus escolheu 12? Ah, mas não tem A nem B. Era 12 que andavam com Jesus. 12 homens que trabalhavam com ele. Você quer intervir na escolha que Deus fez? Dos 12? Não interessa qual é o significado que você dá para esta palavra apóstolo. Isso não interessa. E não vai para lugar nenhum isso. Ah, mas e por que esse livro? Bom, porque tem que ficar na interrogação, porque como é que você vai fazer com que Deus lhe diga, lendo coisas absurdas?
que já estão fora. Isso é loucura total. Tolice. Porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer nessa terra e ou em qualquer lugar. Ele é soberano, soberano, Ele não é um tirano, Ele é soberano. Não interessa se você acha certo ou errado. Do que vale o seu juízo para com Deus? Do que é que vale? O que você pode julgar? O que é que você pode julgar que será perfeitamente correto o seu julgamento? Não tem. Porque você, queira ou não, está abaixo. Eu diria que até dos anjos. Agora você imagina de Deus. E Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: basta que o servo seja igual ao seu Senhor. Só basta isso, só isso. Quando você começar a achar que é igual ao seu mestre e que seu mestre não disse coisas e não fez coisas que você vai fazer, você já passou ali, né? É transgredir. Já não está mais na sensatez. Já está dizendo coisa que não deveria dizer e nem fazer. Então, não interessa o juízo que as pessoas criarem. A igreja de Jesus Cristo, da qual Ele é cabeça, é uma pessoa regenerada. Uma pessoa, me refiro em pessoas juntas, unidas num só corpo. Mas todas têm que ser regeneradas pela palavra. Todas têm que receber Jesus Cristo. Porque o Salvador é Jesus Cristo. Se alguém não receber Ele, como será salvo? Tem que receber. Ah, mas eu nunca ouvi a palavra. Nunca ouvi o Evangelho. Precisa ouvir. Você precisa ouvir. E tem por aí. Jesus diz que tem. Antes que Jesus fosse crucificado, Ele disse isso. Ele contou uma parábola que 5 moças foi atrás. Porque tinha, e aí eu me refiro àquele momento, os que vendem. Se você está vendendo é porque pelo menos a imitação é. Pelo menos. Você está vendendo algo. Se não é o verdadeiro, deve ser o falso. Mas que é uma imitação, uma cópia, uma xerox, é. Jesus diz que tem. Ele disse naquele momento, quando ele pronunciou a frase, e hoje e amanhã, porque Jesus é eterno, é ontem, hoje e amanhã. Bem, os que vendem, se é verdadeiro ou falso, é um outro assunto, mas que tem. Porque quem disse é o Senhor que disse que tem. Então, aquele que quer entrar no reino de Deus deve nascer de novo, recebendo o Evangelho de Jesus, crendo em Jesus Cristo, vivendo pela fé. Eu volto a dizer, não é as congregações, não é as igrejas, que umas é melhor do que as outras. Não é isso. É se você é regenerado. Você